Migrações, fluxos populacionais. As migrações ou fluxos populacionais são os deslocamentos da população entre lugares, cidades, regiões e continentes, por razões econômicas, buscando melhores condições de vida, por questões também político-ideológicas, fugindo de perseguições políticas, guerras, conflitos militares, civis, étnicos, raciais, enfim, ou desastres naturais também, né? Catástrofes ambientais, secas, inundações, terremotos, etc. Todas essas questões são razões que levam às migrações. As migrações, quanto ao deslocamento, podem ser migrações internas, quando ocorrem no mesmo país, ou migrações internacionais, quando ocorrem de um país para o outro. Há ainda também os seguintes tipos de migrações: migrações voluntárias ou espontâneas. São migrações livres, que a população faz por sua livre e espontânea vontade. Há também as migrações forçadas, que são efetuadas sob o efeito de algum tipo de coerção sobre determinada população. Há ainda as migrações controladas, que são realizadas por ação de governos. Podemos observar neste mapa desta figura os principais fluxos migratórios no mundo. Então nós podemos ver aí nas legendas em cor roxa os países de imigração mais intensa, em amarelo os países de emigração mais intensa, em vermelho o movimento migratório equilibrado. Ora, o ato de imigrar, que representa aí a cor roxa, é o ato de chegada em um determinado país, né? O ato de emigrar, que está em amarelo, é o ato de saída do país de origem para um outro país. Na legenda em vermelho, nós temos o movimento migratório equilibrado, de países que têm esse movimento migratório equilibrado. Então, podemos observar que o fluxo migratório das populações ocorre da seguinte forma: elas saem dos países subdesenvolvidos ou pobres para viver e morar, para residir nos países ricos ou desenvolvidos, tanto na América do Norte quanto na Europa. Nessa tabela, nós temos a relação dos países que mais têm imigrantes no mundo. São 10 países. Os Estados Unidos se destacam com 45.785.090 imigrantes, o que representa 19,8%. Seguido depois pelos países da Europa, que juntos vão superar esse percentual dos Estados Unidos da América. Podemos observar nesse gráfico dessa figura a participação dos imigrantes na população economicamente ativa. Por exemplo, o caso da Suíça, que tem um percentual de 22%, o que representa um percentual bastante considerável. Ora, o movimento de imigração que tem ocorrido no mundo tem também ocasionado algumas questões relacionadas à xenofobia, que é a resistência, o medo ou a aversão a tudo aquilo que é estrangeiro, aquilo que vem de fora, a culturas diferentes. Isso tem acontecido na Europa devido ao neoliberalismo, que privatizou estatais, reduziu direitos, né? Houve uma série de mudanças então sociais. Aquela Europa com o regime do bem-estar social não é mais uma realidade na atualidade. E o imigrante, ao chegar na Europa, então, foi visto como uma ameaça aos empregos dos europeus. Então, gerou esses problemas, que também se estenderam para minorias como negros e homossexuais. Os fluxos de refugiados. Cerca de 19,5 milhões dos imigrantes
do mundo, 33% do total, formam os chamados fluxos de refugiados. São pessoas que, por motivos de guerras ou perseguições de ordem política, religiosa ou étnica, foram obrigadas a abandonar sua pátria para se abrigar em outro país, podendo ou não mais regressar. Em resumo, os refugiados precisam se deslocar para salvar a própria vida ou preservar a liberdade. Atualmente, o maior número de refugiados encontra-se na África, 6,5 milhões, e na Ásia, 3,5 milhões. Grande parte dos fluxos de refugiados origina-se em países muito pobres, com democracias muito frágeis, ou mesmo controladas por governos ditatoriais, e também afetados por guerras internas ou conflitos com nações vizinhas. Além dos refugiados, existem ainda os chamados deslocados internos, pessoas que foram obrigadas a deixar suas casas pelos mesmos motivos já mencionados, mas que permanecem abrigadas em seus próprios países. Em todo o mundo, os deslocados internos chegam à casa de 38,2 milhões de pessoas, bem maior que o número de refugiados. Atividade: fazer resumo do texto A Crise de Refugiados na Europa, páginas 110 e 111, e enviar para o meu WhatsApp.